Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro e hoje o tema da nossa live vai ser um tema que vocês me pedem muito e que eu falo muito pouco, porque foge um pouco da minha área de atuação. Hoje a gente vai falar de vesícula, mas é claro que a gente vai puxar a vesícula para o intestino e para o metabolismo dos sais biliares, tá? Muitas de vocês me pedem por quê? É claro que a vesícula está dentro das coisas que o gastro cuida, mas muitas pessoas acham que eu tenho problema na vesícula, o tratamento é tirar a vesícula. E eu queria trazer para vocês a visão do gastroenterologista clínico. Porque se o seu médico é cirurgião, ele muito provavelmente vai falar para você que se você tem qualquer condição na vesícula, que o tratamento é retirar a vesícula. Mas será que a gente está tratando? E será que sempre é necessário tirar a sua vesícula? E eu não sou contra, de forma alguma, a retirada da vesícula. Alguns pacientes vão sim se beneficiar de retirar a vesícula quando tem a presença de cálculos, por exemplo. Mas a maior parte das pessoas que tem a tal da pedra na vesícula nunca vai ter uma complicação dessas pedrinhas na vesícula. E aí, será que a gente precisa tirar a vesícula de todo mundo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro eu queria dizer para vocês qual é a função da vesícula, e para a gente falar na função da vesícula, a gente vai ter que explicar um pouquinho como que acontece esse processo da digestão, principalmente de gorduras. A vesícula nada mais é do que uma bolsinha que tem no seu intestino, que fica aqui, é um acessório do fígado. Aqui no meu esqueminha não tem a vesícula, então teria aqui o fígado que foi cortado aqui e embaixo do fígado fica uma bolsinha que é a vesícula. A vesícula, ela nada mais é do que um reservatório dos sais biliares. E o sal biliar nem é produzido na vesícula, e é por isso que muitos médicos falam: tira logo essa vesícula, que a vesícula não serve para nada, ela só serve para inflamar. Ela é uma bolsinha que guarda o sal biliar, mas depois que você tira a vesícula, o seu fígado vai continuar produzindo sais biliares, você não vai ter esse prejuízo. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. A vesícula, ela armazena sim o sal biliar, mas o sal biliar que sai do fígado não é o mesmo, igualzinho àquele que está ali concentrado na vesícula. O papel da vesícula é fazer uma concentração desses sais biliares. E o sal biliar, ele é muito importante, não é só para sua digestão. E é disso que a gente vai falar hoje. Primeiro, eu queria explicar para vocês como é produzido o sal biliar. Realmente, o sal biliar não vem da sua vesícula. O sal biliar, ele é produzido no seu fígado, a partir do seu colesterol. E você que sofre do intestino, tá achando que eu não vou chegar no intestino, você fica aí, porque a gente vai chegar no que interessa a vocês, tá bom? Então, no nosso fígado, o fígado vai pegar o colesterol, vai transformar e conjugá-lo a um aminoácido, e isso vai ser eliminado e guardado na vesícula. Então o fígado produz e armazena na vesícula esse sal biliar conjugado a um aminoácido. Esse sal biliar que fica ali guardadinho na vesícula, a vesícula não só guarda, como ela vai concentrando aquele suco digestivo. E o papel da vesícula é exatamente esse: é guardar e concentrar os sais biliares para que você use quando você precisar. E quando é que a gente vai precisar usar esses sais biliares? Quando nós, durante uma refeição em que há consumo de alimentos que tenham gordura, há um estímulo hormonal que estimula a contração da vesícula, e aí essa vesícula que tem toda aquela concentração dos sais biliares, ela vai contrair e vai jogar esse sal biliar concentrado
essa gama de sais biliares ali naquele bolo alimentar que saiu do estômago. Então, durante o processo digestivo, a hora que você começa a digestão no estômago, já há uma sinalização hormonal para a contração da vesícula a hora que esse bolo alimentar chega no intestino delgado. Então, saiu do estômago, chegou no intestino delgado, vai ter essa contração da vesícula e vai liberar aquele monte de sais biliares ali. E o sal biliar, para que ele serve? A função principal, e por que eu falo principal? Porque não é a única, do sal biliar é servir como um detergente para a gordura que você come. Você já tentou lavar um prato cheio de gordura sem usar detergente? É muito difícil, porque a água não consegue diluir a gordura. A gordura, ela não se dilui em água. Se você jogar um óleo em cima de um copo de água, vocês vão ver que o óleo vai ficar separadinho. E aí, esse detergente, que é o sal biliar, ele dá uma emulsificada naquela gordura para que as enzimas do pâncreas consigam quebrar essa gordura, fazendo esse processo de digestão. Vejam que se eu não tenho sal biliar, que é o detergente, não adianta eu tentar ficar arrancando aquilo ali à força. Eu não vou conseguir digerir a gordura se eu não tiver o papel do sal biliar para permitir com que a enzima digestiva quebre a gordura que você comeu. Então, eu preciso não só dessa dinâmica da digestão, de chegou no estômago, já tá dando uma sinalização para o intestino que vai chegar alimento. A hora que chega esse alimento ali, já parcialmente iniciado o processo de digestão no estômago e que há uma contração da vesícula, o sal biliar começa a emulsificar aquele detergente e o pâncreas secreta as enzimas digestivas e aí essa digestão acontece. O processo de digestão de gorduras, ele não é só baseado em enzimas digestivas. Eu preciso de toda uma sinalização, não só digestiva, mas hormonal para que essa digestão aconteça. E aí a coisa segue. Essa gordura que foi emulsificada vai ser digerida e o seu intestino só consegue absorver depois que aquilo ali está digerido. De nada adianta passar uma gordura de um tamanho que não consegue entrar através dos porinhos do seu intestino. E essa gordura vai ser absorvida depois que ela foi digerida e quebrada ali nos lipídios, eles vão ser absorvidos no seu intestino delgado. Então, o processo de digestão, todos os órgãos estão intimamente conectados. Essa comunicação no processo digestivo, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autonômico e por mecanismos hormonais do nosso próprio intestino, que vão facilitar ou dificultar a função da sua vesícula. E por que tem gente que tem pedra na vesícula? A pedra na vesícula, ela nada mais é do que uma consequência do processo digestivo já errado. A coisa já não estava funcionando. Não estava tendo o estímulo adequado para que a sua vesícula se contraísse e liberasse aqueles sais biliares já concentrados durante uma alimentação. Se esse processo de digestão está alterado, essa dinâmica fica toda prejudicada. E se eu não tenho estímulo adequado que vem do intestino para contrair a vesícula, presta atenção. Se eu não tenho estímulo que vem do intestino para contrair essa vesícula fica concentrando aquele sal biliar ali até que uma hora ele empedra. Então, o problema da vesícula, ele é nada mais, nada menos do que uma consequência de um processo digestivo ruim. E é esse processo digestivo ruim que impacta na saúde do seu intestino e que impacta nesse estímulo que o seu intestino dá para que a vesícula contraia. E aí, se tá tudo errado, porque você
tá com um monte de desequilíbrios hormonais e os nossos hormônios interferem, por isso que mulher é mais comum ter pedra na vesícula. Se isso está desregulado porque você vive estressado, não mastiga, não come direito, não dá os sinais para o seu corpo de que é hora para fazer digestão. Se isso está desregulado porque você tem uma doença no seu intestino que prejudica o metabolismo dos seus sais biliares, essa dinâmica não acontece. E é aí que a vesícula empedra e dá essa pedra na vesícula. Ou seja, a pedra na vesícula nada mais é do que uma consequência de uma vesícula disfuncional, de um intestino doente, de um processo digestivo que não está adequado. Tirar a vesícula é a solução para todo o problema? Não. Tirar a vesícula você simplesmente previne que algum dia aquilo ali te leve a uma complicação. Ah, mas qual a complicação que eu posso ter da pedra na vesícula? Além da má digestão, porque uma vesícula que tem pedra já é uma vesícula doente, e essa dinâmica do sal biliar já está prejudicada quando a sua vesícula já está com pedra. Mas se você simplesmente tira a vesícula, você não está tratando esse processo digestivo. Você está simplesmente tirando. E não dá para tirar a pedra da vesícula e deixar a vesícula lá? De que adianta se a pedra da vesícula é uma consequência? Você vai ficar tirando pedra da vesícula, formando pedra de novo, tirando pedra da vesícula, formando pedra de novo, tirando pedra da vesícula e formando pedra de novo, porque o problema é a vesícula e a sua digestão. O problema não é a pedra é uma consequência. E aí, a única forma de não deixar essa vesícula inflamar parece ser retirar a vesícula, porque se não tem vesícula, a vesícula nunca vai inflamar e você nunca vai precisar passar por esse processo da retirada cirúrgica da vesícula numa emergência, que é o que ninguém quer. Ter pedra na vesícula é viver com o risco dessa vesícula inflamar e você ter uma colecistite, que é a inflamação da vesícula, que pode levar até quadros graves, como uma perfuração da vesícula. Agora, a colecistite acontece em todo mundo que tem pedra na vesícula? Não. É uma minoria dos pacientes que tem pedra na vesícula, que essa pedrinha vai entupir o canalzinho de saída da vesícula e quando essa vesícula entope e ela fica tentando contrair para expulsar, é que a coisa acontece. É que há um processo de inflamação, é que isso pode virar uma cirurgia de emergência. Mas lembra que eu falei que é o processo digestivo que está desregulado e que há um processo de desbiose, inclusive da sua vesícula, relacionado a todo esse risco dessa vesícula te levar para uma emergência? Não é do dia para a noite que isso aí vai entupir. Essa vesícula ela está dando sinais de mau funcionamento há muito tempo. O seu processo digestivo ele está te dando sinais de que ele não está funcionando há muito tempo. E pode ser que restaurando essa dinâmica da digestão e controlando a inflamação, que você nunca vá ter uma complicação a ponto de precisar tirar a vesícula. E eu, como gastroenterologista clínica, sempre o meu primeiro passo vai ser tentar restaurar esse processo digestivo, com orientações, com suplementação, com tudo que eu puder fazer para poupar o meu paciente de perder a vesícula. Porque essa vesícula doente, pode ser que ela continue com a pedra lá. Eu não tô falando para vocês fazerem protocolo de limpeza de fígado e vesícula, tá, gente? Eu sou totalmente contra esse tipo de protocolo. Até porque o grande problema da pedra na vesícula é quando a pedra não consegue sair, que ela entope o canalzinho da vesícula, tá? Aí você fica fazendo esses protocolos aí de limpeza de vesícula, como se isso resolvesse, porque eu já acabei de falar que o problema é a vesícula, não é a pedra. E ainda corre o risco de, nesse processo, a pedrinha entupir o canal, tá? Então, sou totalmente contra esses protocolos que vocês veem aos montes aí pela internet. Mas entender que a pedra na vesícula é uma consequência, que eu preciso melhorar a integridade do processo digestivo do meu paciente e que tirar essa vesícula, além de não resolver o problema, ainda pode piorar e muito a saúde intestinal do meu paciente, é importante.
Então, existem pessoas que é melhor tirar a vesícula. A pessoa já está tendo dor, ela está tendo desconforto. Essa vesícula está dando sinais de que uma hora vai dar ruim. Agora, a maioria das pessoas que tem pedra na vesícula, a pedra na vesícula é um achado de exame. A pessoa não tem sintoma típico de dor relacionada à pedra da vesícula. E esse sintoma típico, ele é típico mesmo. Não tem dúvida. A dor da vesícula é uma dor muito localizada. Tem gente que aponta aonde é a dor. E é uma dorzinha que acontece embaixo da costela direita, num pontinho aqui que fica acima da região do umbigo e abaixo da região da costela. E é uma dor que geralmente é desencadeada pela alimentação. E ela acontece em até 2 horas depois que você comeu. Essa dor que é uma dor em cólica, aquela dor que parece que tá torcendo. Quando a gente fala cólica, gente, não é qualquer dor abdominal que é cólica. Dor abdominal em cólica é dor de víscera sendo contraída. Então é aquela dor que parece que vai explodir. Ela muitas vezes ela é bem específica e se você encostar nessa região piora muito, porque aquela vesícula tá realmente com uma tendência ali de inflamar. Se essa dor aconteceu de forma muito aguda e ela não melhorou, é sinal de que você precisa ir ao pronto-socorro. Por quê? Pode ser que já inflamou sua vesícula e que você precisa tirar a vesícula. Vesícula inflamada é igual à retirada da vesícula. Não vem com essa história de, não, mas eu não quero perder minha vesícula, deixa ela aqui. Você tinha que ter cuidado dessa vesícula antes dela inflamar. Depois que inflamou, não tem o que fazer. O melhor a ser feito é retirar a vesícula. Agora, para aquela pessoa que não tem sintoma, que você foi lá e fez um ultrassom e achou aquelas pedras desse tamanho, que não vai nunca conseguir sair, entupir aquele canalzinho, não acho que é a solução retirar a vesícula. É claro que a gente sempre vai ponderar. Será que essa pessoa está fazendo uma terapia hormonal que pode impactar? Será que essa pessoa é uma pessoa que, caso precise de uma cirurgia de emergência, ela vai ter um risco muito alto? O risco cardiovascular dessa pessoa de tirar é alto se for numa emergência? Quem é a pessoa que eu preciso tirar? Isso é individualizado. E vai da decisão da pessoa também, porque tem gente que fala, Deus me livre conviver com essa dúvida de será que a minha vesícula vai inflamar? Se isso é um fator de estresse na sua vida, tira logo. Mas depois não fala que eu não avisei, tá? Por quê? Às vezes a gente fica tirando vesícula para tratar a ansiedade do paciente. Porque o paciente não tinha sintoma nenhum. Ou o paciente tinha um sintoma que claramente não era da vesícula. Por que eu tô falando isso? Porque lembra que eu falei que a dor da vesícula é típica? É numa localização muito específica, embaixo da costela, do lado direito. Você consegue botar a mão aqui e identificar o local da sua vesícula. Aí a pessoa tem dor de estômago. Aí a pessoa tem uma dor que é lá no pé da barriga. Aí a queixa principal da pessoa são gases. E ela vai lá e tira a vesícula, por quê? Ela foi no médico, o médico pediu um ultrassom de rotina e ela tinha uma dor que não tinha nada a ver com a dor da vesícula e perdeu a vesícula. Essa é a história de muitos pacientes. E aí qual é o problema? Tem gente que tira a vesícula e fica ótimo. Pode acontecer. Por quê? Lembra que eu falei que a vesícula é só um reservatório? Realmente, quando você tira a vesícula, o seu fígado vai continuar produzindo sais biliares. Essa história de que quem tirou a vesícula tem que repor sais biliares, isso é, na maioria das vezes, um erro. Porque a pessoa, ela continua tendo a capacidade de produzir os sais biliares. Só que agora, esse sal biliar que é produzido no fígado, ele não vai ser mais guardado e armazenado e concentrado na sua vesícula. Ele vai ficar ali, ó, pinga-pinga direto no seu intestino. O fígado continua produzindo, esse sal biliar passa direto e cai no seu intestino. A Socorro perguntou o que é os sais biliares. Socorro, depois você assiste a live do começo, eu já expliquei. E aí, o sal biliar, que é esse detergente para facilitar a digestão de gorduras, ele vai começar a cair no seu intestino com comida ou sem comida. Tudo bem, né? Tudo bem. Sal biliar não serve mesmo só como detergente?
Qual é o problema de ficar pingando um detergentezinho ali na sua pia? Parece inofensivo, né? Mas hoje em dia a gente já sabe muitas outras funções dos sais biliares, inclusive no seu intestino e na sua microbiota. Esse pinga-pinga de sal biliar pode ser a causa, inclusive, de uma diarreia crônica, que não é nem um pouco incomum quando a pessoa tira a vesícula. Quem aí tirou a vesícula e nunca mais a digestão foi a mesma, nunca mais o intestino foi o mesmo? Eu escuto essa história com muita frequência no meu consultório. Esse pinga-pinga de sal biliar, ele vai impactar na sua microbiota, ele vai impactar no seu metabolismo. Isso mesmo, metabolismo. O sal biliar, ele vem do colesterol, lembra que eu falei? O fígado vai pegar o colesterol em excesso do sangue, vai transformar em sal biliar e vai excretar conjugado com o aminoácido na sua vesícula. E aí vai ficar ali guardadinho na vesícula para a hora que você precisar usar. O sal biliar está intimamente relacionado com o seu metabolismo, com o seu colesterol e inclusive com o risco de gordura no fígado e com o metabolismo da glicose. Isso porque o nosso corpo, o sal biliar, a gente tem receptores para sal biliar no nosso intestino, no nosso fígado, até no nosso cérebro. O sal biliar no seu intestino, ele vai levar a uma desregulação da integridade da barreira do seu intestino e ele vai levar a uma desregulação da sua microbiota. O sal biliar perdido ali no seu intestino, ele vai afetar a motilidade do seu intestino e é por isso que com frequência a gente vê diarreia relacionada à retirada da vesícula. Ah, mas a diarreia depois que eu tirei a vesícula não é porque eu não digiro gordura? Também pode ser, mas muitas vezes essa diarreia acontece mesmo se a pessoa não comer gordura. Então aquela pessoa que tirou a vesícula, que tem diarreia só quando come gordura, isso pode ser simplesmente porque ela não tinha aquele detergente ali para digerir a gordura. A gordura não absorvida é uma causa de diarreia e é uma diarreia com cheiro muito ruim e um cocô que costuma boiar no vaso ou deixar aquela poeirinha assim que parece que fica turva a água, igual quando você pega uma panela cheia de gordura e enche ela de água e fica aquela água meio turva. Isso pode acontecer quando você não é capaz de digerir gordura. E se você não consegue jogar o detergente para emulsificar a gordura, não adianta dar a enzima digestiva, porque a enzima digestiva não vai fazer o papel do sal biliar, tá? Então isso pode acontecer, mas aí essa pessoa ela vai perceber que a diarreia dela é quando ela come gordura. Comi gordura, tive diarreia. Isso pode acontecer no pós-operatório da vesícula. Mas quantas pessoas que tiram a vesícula e mesmo sem comer gordura continuam tendo diarreia? Mesmo controlando direitinho a dieta, a pessoa continua tendo diarreia. Eu preciso pensar nessa diarreia relacionada ao excesso de sais biliares e não a falta, como muitos de vocês ouvem aí. E esse sal biliar no intestino, ele aumenta a permeabilidade intestinal, o tal do leaky gut. Intestino permeável é porta aberta para doenças inflamatórias crônicas no seu corpo inteiro. O sal biliar no seu intestino, ele inclusive estimula os mastócitos do seu intestino a produzir mais histamina. E a gente muitas vezes quando pede exame de fezes, o paciente que tem excesso de sais biliares, ele também tem excesso de histamina. Porque há um processo de ativação imunológica secundária a esse sal biliar, aonde ele não devia em excesso. Além disso, o sal biliar ele vai interferir no metabolismo da serotonina no seu intestino, impactando sim na motilidade do seu intestino. O sal biliar que sobrou ali no seu intestino, ele pode ser o fator de risco que você ainda tem para desbiose e SIBO e até para gordura no fígado. Isso porque nós temos um receptor que é o mais conhecido, que é o receptor FXR, que é o farnesoide.
Esse receptor, ele é responsável pela regulação do metabolismo do colesterol. E é esse receptor que vai dizer para o seu fígado se precisa produzir mais sais biliares a partir do colesterol ou se já tem bastante aqui e pode deixar esse colesterol alto mesmo, porque tem muito sal biliar aqui já. Esse receptor que impacta no metabolismo da sua glicose. Olha quantas pessoas com síndrome metabólica, que é gordura abdominal em excesso, diabetes, colesterol alto, pressão alta e que como consequência, inclusive, tem pedra na vesícula. Porque obesidade é um fator de risco para pedra na vesícula. E daí tira a vesícula achando que vai melhorar e piora. Por quê? Desregula toda essa sinalização de metabolismo do colesterol, de metabolismo da glicose. E você achando que o problema do sal biliar era a gordura que você ia digerir mal. Os sais biliares no seu intestino estão relacionados até com o risco de AVC, gente. É bizarro a hora que você senta para estudar o papel do sal biliar. E aí, qual é o normal? Porque todo mundo tem sal biliar no intestino, então todo mundo tá com esses problemas todos? Ah, mas não é normal? A gente não quer ter o sal biliar no nosso intestino? Você não falou que o sal biliar é importante para digerir a gordura? E eu quero que eu tenha sal biliar no meu intestino? Qual é o normal? O sal biliar, ele é secretado pela vesícula. Ele vai fazer a sua ação, inclusive de controlar o excesso de bactérias no seu intestino delgado. No intestino delgado, o sal biliar é desejável porque ele controla a proliferação bacteriana. Desregulou esse metabolismo, é fator de risco para SIBO. Tirou a vesícula, é fator de risco para SIBO. Tem relação com a gordura do fígado, tá tudo interligado. A vesícula não tá ali por acaso. É fantástica a complexidade que Deus fez no nosso processo digestivo. Gente, eu não canso de me admirar. Mas enfim, o sal biliar, secretado pela vesícula junto com a comida, ele vai ter essa ação de emulsificar as gorduras, permitindo com que a enzima digestiva que veio do pâncreas digira essa gordura. Essa gordura vai ser absorvida e na hora que chega no finalzinho do seu intestino delgado, esse sal biliar é reabsorvido. 95% dele é reciclado e ele volta para sua vesícula, que a gente chama de circulação enteropática. Então ele sai do intestino e volta para o fígado para rearmazenar na sua vesícula. E aí, esse sal biliar que foi reciclado, ele não vai sobrar lá no seu intestino para ficar irritando, para ficar causando leaky gut, para ficar causando desbiose, para selecionar bactéria resistente, para desregular o metabolismo do colesterol. Ele não vai atrapalhar seu metabolismo da glicose, porque ele foi reciclado. E o seu corpo entendeu que essa dinâmica está em perfeito estado. Porque o sal biliar foi secretado aqui, ele foi reabsorvido aqui e lá no seu intestino grosso, que é onde moram as suas bactérias, ele não está em excesso, porque o sal biliar tem uma ação antimicrobiana. Então ele não vai impactar na sua microbiota quando esse metabolismo está adequado. Quando esse metabolismo tá ruim, porque você tem pedra na vesícula, porque você não mastiga, porque você não come direito, porque seu estômago não tá ácido, porque você vive estressado, porque você tem um excesso de hormônios, porque você tá tomando anticoncepcional, porque você fuma, sei lá por quê, porque você tá obeso. Essa dinâmica já está perdida. Eu não preciso ver que uma pessoa tirou a vesícula para entender que esse processo está errado. A simples presença da pedra na vesícula já é um sinal de que esse processo está todo desregulado. Então a culpa não foi do cirurgião, a culpa foi de todo o processo de digestão, de desbiose, de desmotilidade que levou a sua vesícula a não funcionar direito, não ter o estímulo adequado para a vesícula contrair, esse sal empedrou. Então uma vesícula que tem pedra, ela já é uma vesícula doente. A gente pensa, então, não adianta tirar a pedra na vesícula, mas eu não posso ignorar que esse meu paciente tem fator de risco para disfunção hepática, para disfunção do colesterol, tem provavelmente maior risco cardiovascular, que é um paciente que provavelmente tem uma desregulação hormonal, sistêmica e intestinal.
A pedra na vesícula, ela é uma consequência, tá? Então não bota culpa no seu cirurgião que tirou sua vesícula não, tá? A culpa provavelmente, não vou nem falar de culpa para vocês não ficarem dodóis, mas são múltiplas coisas. Não adianta falar que a culpa foi o cirurgião que tirou sua vesícula. Por que que essa vesícula teve pedra? Por quê? Porque pedra na vesícula tem uma altíssima associação com desbiose de intestino delgado. E quem tem pedra na vesícula tem fator de risco para SIBO, tirando ou não tirando a vesícula. E o SIBO leva a uma má absorção de sais biliares. E esse sal biliar que não foi reabsorvido, porque tinha um monte de bactéria ali atrapalhando a reabsorção dele, ele também vai fazer um estrago no seu intestino, na sua microbiota, na sua permeabilidade intestinal, no metabolismo da serotonina e no seu corpo como um todo. Entendam, não tentem soluções fáceis para problemas complexos. O sal biliar é desejável, mas é desejável, a sua vesícula é desejável, mas é desejável desde que a coisa esteja funcionando. Agora, tirar a vesícula não vai tratar a sua desbiose, não vai melhorar a sua digestão, não vai resolver os seus problemas sistêmicos e gastrointestinais. Toda vez que você vê que a sua vesícula tem pedra, você tem que olhar e entender de onde veio isso. Por quê? É porque você está obeso? É a disfunção hormonal? O que é que está levando a esse processo de pedra na vesícula? Tirar a vesícula pode ser necessário, mas na maioria das vezes simplesmente não é. Ah, eu não estou falando que se você melhora a sua digestão, você vai tirar a pedra que já está na sua vesícula, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a pedra da vesícula talvez seja o menor dos problemas desse metabolismo desregulado dos seus sais biliares. E repor sais biliares provavelmente também não vai ser a solução. Então a gente precisa entender o papel da vesícula e dos sais biliares, entendendo que colesterol alto pode ser uma disfunção biliar. Se você não está eliminando esses sais biliares e eles não estão sendo reciclados lá no seu intestino, o seu colesterol pode simplesmente estar alto porque você não consegue jogar um pouquinho fora ali desses sais biliares. Porque toda vez que a gente joga fora os sais biliares, 5% todo mundo perde nas fezes, eu não faço esse processo de usar o colesterol. E aí esse colesterol que está alto no sangue pode ser uma consequência de uma digestão ruim, de uma vesícula disfuncional e de um quadro de desbiose intestinal, porque a desbiose intestinal interfere nessa sinalização para o seu fígado pegar o colesterol e fazer mais sal biliar, tá? Além disso, colesterol muito baixo, será que isso também não é um sinal dessa disfunção dos sais biliares? Porque eu canso de ver pacientes que têm desbiose com colesterol muito baixo e a pessoa não estava com uma dieta linda dessa para justificar esse colesterol muito baixo. E esse colesterol muito baixo vai impactar em toda a cascata hormonal do seu corpo. E quanto mais desregulação hormonal, mais disfunção dos sais biliares. Vejam como isso é complexo. A decisão frente a uma pedra na vesícula, ela até deve ser se eu vou tirar ou se eu vou deixar. Mas a gente precisa entender que tirar a pedra na vesícula não corrigiu todos esses problemas que a gente está vendo. E pode ser ainda um gatilho para o que eu falei essa semana no Stories, que é a diarreia relacionada a uma má absorção de sais biliares. Essa diarreia, ela é um diagnóstico diferencial para síndrome do intestino irritável. Sabe aquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável e que não responde ao tratamento habitual? Pode ser um caso de diarreia por má absorção de sais biliares. E quais as pessoas que têm fator de risco para não reabsorver esse sal biliar e ele chegar lá no intestino grosso, tocando terror, irritando aquela mucosa, abrindo permeabilidade intestinal, deixando seu intestino super permeável, que a gente chama de leaky gut, desregulando a sua microbiota, levando a um quadro de diarreia crônica? Quem é que tem fator de risco por diarreia por má absorção de sais biliares? A pessoa que tirou a vesícula é uma.
Por quê? Lembra do pinga-pinga do sal biliar direto no seu intestino? Longe da dieta, sem comida para esse sal biliar ter pelo menos uma função ali no seu intestino? Esse sal biliar que fica só pingando ali, ele tá só desregulando todo o processo causando um desequilíbrio nesse sistema gastrointestinal, que vai envolver inclusive a sua microbiota, tá? A pessoa que tirou vesícula tem fator de risco para diarreia por má absorção de sais biliares. É a única pessoa que tem esse fator de risco? Não. A pessoa que tem SIBO é uma causa de diarreia por má absorção de sais biliares. E a má absorção de sais biliares é uma causa de desbiose. Então entenderam como quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha? Mas se você tem SIBO, pode ser que a diarreia que você apresenta seja pela má absorção de sais biliares. E aí eu vou pegar o meu modelinho aqui para explicar por quê, tá? Esse finalzinho, ó, esse intestino aqui do meio é o intestino delgado. E é aqui no finalzinho do intestino delgado que a gente chama de íleo. Então esse finalzinho aqui, que é o íleo terminal, é o local que o nosso sal biliar, depois que ele fez toda a sua função digestiva e desejável no seu intestino delgado, ele vai ser reabsorvido e vai voltar para o fígado para ser recirculado. Então ele vai ter esse processo aqui de reaproveitamento desse sal biliar, que é muito custoso para o seu corpo ficar usando colesterol para fazer mais sal biliar. É muito mais fácil ele reciclar. Então é aqui no finalzinho do intestino delgado que esse sal biliar é reabsorvido e ele volta para a circulação e depois ele vai cair aqui de novo e vai voltar, e vai cair aqui de novo e vai voltar. Se eu tenho qualquer condição que afeta o meu íleo terminal, eu posso ter uma diarreia por má absorção de sais biliares. O que é mais comum? Logicamente, desbiose. A gente vive uma epidemia de SIBO. Olha quantas pessoas que têm problema nesse íleo aqui e que não absorve B12 e que não absorve ferro e que não absorve sal biliar porque tem um monte de bactéria onde não deve. As nossas bactérias, elas têm que morar no intestino grosso, que é o cinza, não é para ela subir pelo seu intestino delgado. Então, o SIBO é uma causa de diarreia por má absorção de sais biliares. Uma cirurgia que tirou essa anatomia do seu intestino delgado é causa de má absorção de sais biliares. Qual que é a cirurgia mais comum de mexer nessa anatomia aqui? Bariátrica, porque a gente também vive uma epidemia de obesidade e é muito mais... não tô falando contra a cirurgia bariátrica, tá, gente? Mas a gente hoje em dia vê muito mais pessoas sendo submetidas à cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica impacta muito na sua digestão. Não é só na absorção de nutrientes, ela vai impactar nessa reabsorção de sais biliares, tá? A pessoa, por exemplo, que tem uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, que pega isso aqui, que é menos frequente, mas não é raro, tá? Qualquer condição que afete a saúde do seu intestino, inclusive doença celíaca, pode ser causa de má absorção de sais biliares. Porque se esse sal biliar não foi absorvido no intestino delgado, ele vai fazer um estrago no seu intestino grosso. Não é só um estrago porque ele vai aumentar a diarreia, mas ele vai ativar mastócito, vai estimular a secreção de histamina, ele vai causar desbiose, ele vai causar leaky gut, ele vai fazer um estrago real, tá? E aí, muitas vezes, é um diagnóstico muito pouco pensado. E por que esse diagnóstico é muito pouco pensado? Porque a maioria dos gastroenterologistas acha que o paciente que tirou a vesícula, ele vai ter falta de sais biliares. E, na verdade, é o excesso do sal biliar longe da refeição e perdido ali no intestino que causa essa diarreia. O sal biliar, ele tem a sua função. Se ele não está dentro de uma função digestiva que está adaptada, ele vai causar muito mais problema do que solução, tá? Podendo ser causa de diarreia por má absorção de sais biliares. A maioria dos gastroenterologistas nunca ouviu falar nisso e trata tudo como síndrome do intestino irritável. A maioria nem pesquisa SIBO, né? Que eu já falei que a gente vive uma epidemia de SIBO. A Ju, minha amiga querida, ó, gente, nutricionista,
super especialista em histamina e transtorno do espectro da hipermobilidade, a Juliana Carneiro, tá? Maravilhosa, minha super amiga. Ju, eu tava falando que o sal biliar no intestino, ele aumenta a ativação mastocitária e que ele pode ser a causa desses sintomas mediados por histamina. Por quê? Ele tá onde ele não deve e aí ele tá causando problema. Porque o problema não é o sal biliar, é o processo digestivo todo desregulado. E aí, essa má absorção de sais biliares, ela é mais comum em pessoas que tiraram a vesícula, em pessoas que fizeram bariátrica, em pessoas que têm SIBO, em pessoas que fizeram qualquer cirurgia que mexeu no intestino, em pessoas que, por algum motivo, não estão reabsorvendo sais biliares, que a gente chama de idiopática. Pode acontecer numa pessoa normal. Pessoa normal, não tinha nenhum desses fatores de risco, mas aconteceu com ela. E aí, como que eu vou fazer esse diagnóstico? E é aí que entra a grande questão. O exame padrão ouro para ver essa diarreia por má absorção de sais biliares é um exame de imagem que não existe no nosso país. E como o exame não existe, as pessoas acham que a doença não existe, mas o problema é que a gente tem uma dificuldade técnica no diagnóstico. Então, o padrão ouro para o diagnóstico a gente não tem, mas a gente tem exames que vão nos ajudar a entender. Simplesmente fazendo um exame de fezes. No exame de fezes eu vou conseguir ver se tem sabões, que é essa gordura mal digerida. No exame de fezes eu consigo dosar os ácidos biliares nas fezes. E se eu tenho um excesso deles, é porque eles estão onde eles não deviam, porque lembra que 95% deles vão ser reabsorvidos e reciclados. Se tá saindo muito nas fezes, tem alguma coisa impactando nesse processo de reciclagem. Então, eu posso fazer um exame de fezes. É um exame de fezes simples? Não. O convênio cobre? Não. É um exame impossível de ser feito? Não. É possível. O laboratório Lemos, dentro do perfil Copromax, ele inclui a dosagem dos sais biliares nas fezes. E aí, é um possível. Ah, mas é caro o exame? O exame completo é caro, mas caro é o que não serve para nada. Um exame que às vezes pode te tirar do diagnóstico de síndrome do intestino irritável, você que tem diarreia, que tem má absorção de nutrientes, que tem deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, de vitamina K, de vitaminas que precisam de você, do sal biliar para ser absorvidas, esse exame não foi caro, ele foi um investimento, porque ele te fez ter um diagnóstico assertivo e o tratamento é fantástico, porque a gente tira com a mão o sintoma do paciente quando a gente trata de forma adequada, tá? Então, existem exames diagnósticos. Não tenho condição de fazer o exame de jeito nenhum. Trata e vê se melhora. Às vezes a gente faz isso. O paciente, poxa, é um paciente que eu acho que tem uma diarreia por má absorção de sais biliares. Seja porque ele tirou a vesícula, porque ele tem alguma coisa que comprometa o intestino delgado dele, que possa estar impactando. Eu posso tratar e ver se meu paciente melhora. É um paciente pós-bariátrica que eu desconfio que seja isso? Posso tratar empiricamente. O que é empiricamente? O médico pensou que pode ser isso, o exame era difícil, ele trata e vê se melhora. Não tá errado. Já cansei de fazer isso. E aí, se melhorou, maravilha, meu paciente tá melhor. É isso que importa no final das contas. Então, a gente precisa lembrar dos sais biliares nas pessoas que sofrem de diarreia crônica. Mas eu queria também lembrar para vocês que se você é uma pessoa que não consegue melhorar os seus hormônios, se você é uma pessoa que toma vitamina D e a sua vitamina D nunca está boa no seu exame de sangue, se você é uma pessoa que vive tendo deficiência também, por exemplo, da vitamina B12, vale a pena considerar essas coisas todas que a gente conversou hoje. Seja do processo de digestão inadequado, seja esse sal biliar que está caindo na hora que não deve, seja uma doença do seu intestino delgado que atrapalha a reabsorção dos sais biliares, levando a esse processo. Mas não é normal a pessoa tomar vitamina D por boca e não conseguir absorver, não é normal. Se você não absorve, seu processo de digestão e absorção de gorduras está prejudicado. E é por isso que quem tirou a vesícula sempre tem que vigiar as vitaminas lipossolúveis
que é vitamina lipossolúvel? É a vitamina que só absorve misturada na gordura, basicamente. Se a vitamina é uma vitamina gordurosa e você não absorve gordura, você tem um problema. Por quê? Você vai repor por onde essa vitamina para conseguir absorver, entendeu? Quais são as vitaminas lipossolúveis? A mais conhecida é a vitamina D, porque a vitamina D, todo mundo sabe da vitamina D, né, gente? Depois da pandemia não tem uma pessoa que nunca ouviu falar de vitamina D, mas não é só ela. A gente tem a vitamina E, que é uma vitamina que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória fundamental, inclusive para a saúde do seu fígado, e que às vezes a pessoa está deficiente e nem sabe, porque ninguém fica dosando vitamina E no exame de sangue. Pode dosar? Pode, dá pra fazer? Dá, mas o convênio não cobre, também não é uma coisa simples, tá? Então, vitamina D, vitamina E, vitamina K2, não só a vitamina K2, a vitamina K como um todo. A vitamina K que é muito importante para coagulação, que é muito importante para proteção do seu coração. Olha as coisas se conectando. Lembra que eu falei que má absorção de sais biliares está relacionado com maior risco de AVC? E de saúde cardiovascular prejudicada? E que se você não tem sal biliar funcionante, você não absorve vitamina K, e a vitamina K é muito importante para a sua saúde cardiovascular e para a sua coagulação. Então, D, E, K e A. E a vitamina A, que é muito importante para a sua saúde ocular, mas também para a integridade da parede do seu intestino, da barreira intestinal. E são vitaminas que habitualmente a gente não pede. Então é melhor você suplementar, né? Porque se você não está absorvendo bem, você tem que tratar o processo de má absorção. E muitas vezes a gente precisa suplementar. Mas não adianta suplementar só a vitamina D, tá? Então se você tirou a vesícula, preste atenção nessas vitaminas D, E, K e A. E além disso, as vitaminas do complexo B. Primeiro porque a vitamina B12 ela é absorvida no mesmo local que reabsorve os sais biliares. Então é muito comum que a pessoa que tem diarreia por má absorção de sais biliares também vai ter deficiência de B12, porque o problema geralmente está no mesmo lugar. Não é só nesse lugar, tá? Mas é frequente. E às vezes a pessoa tá lá, a culpa foi do meu cirurgião. Já falei que a culpa não foi do seu cirurgião, seu processo digestivo já estava todo zoado. A cirurgia foi só um empurrãozinho para você piorar. Cuidem da sua digestão. Não existe saúde sem saúde digestiva. Não existe saúde intestinal e de microbiota sem saúde digestiva. Não existe saúde cardiovascular, saúde de sistema nervoso central, não existe saúde sem um trato gastrointestinal funcionante. E é claro que a gente ia chegar no intestino, né, gente? Eu quero saber quem ficou aí até o final e achou incrível essa relação da vesícula dos sais biliares com o intestino. E o quanto esse sal biliar não serve só para digerir gordura, emulsificar gordura. O papel do sal biliar, ele é importante para toda a dinâmica do seu corpo. E achar que tirar a vesícula vai resolver tudo isso é inocência, tá bom? Um beijo, acho que eu tirei as dúvidas de vocês. Muitos de vocês me falaram: nossa, mas agora você bugou a minha cabeça no dia que eu falei que a minha paciente tinha diarreia por má absorção de sais biliares, porque eu sempre ouvi que pós retirada da vesícula, o meu problema ia ser a falta de sal biliar. E às vezes o seu problema é as duas coisas. Você tem a falta do sal biliar na hora que ele é necessário, quando você vai digerir uma gordura, mas você tem o sal biliar em excesso no momento inadequado, longe da digestão. E é por isso que não adianta repor enzima digestiva se eu não trato a digestão. Porque o processo digestivo, ele vai muito além de simplesmente tomar uma enzima digestiva. E eu adoro enzimas digestivas. Eu passo enzimas digestivas para os meus pacientes todos os dias. Mas junto com a enzima digestiva, o meu paciente vai sair com orientações de digestão, de mastigação, de controle de estresse, de manejo do metabolismo hormonal, de cuidados com a microbiota, com a motilidade, permeabilidade intestinal. Não tem saída se não tratar o todo. Pronto, falei. E obrigada a todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada a todo mundo falando aí que foi muito bom pra você,
que aprendeu, que foi incrível. Se eu vou deixar a live salva, a live vai ficar salva por 24 horas no meu perfil do Instagram, para você poder reassistir, anotar, mandar para aquela pessoa que já tirou a vesícula, ou aquela pessoa que sofre de intestino irritável e que tá achando que a vesícula não tem nada a ver com isso, mas eu já falei que é um diagnóstico diferencial para síndrome do intestino irritável. Para você mandar para aquela pessoa que vive precisando tomar vitamina porque nada dá certo, não melhora, toma vitamina e não sobe. Para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Mas a partir de amanhã, essa live vai ficar disponível somente para os assinantes do programa Intestino Inabalável e para os meus pacientes. Então, se você quer assistir essa live em outras ocasiões e reassistir e tirar as suas dúvidas, se inscreva no programa Intestino Inabalável e o link está lá no meu perfil. É só clicar no link e você consegue se inscrever, tá bom? Um beijo para vocês e bora trabalhar!